Olá, muito bom dia para você que está ligadinho aqui na TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o nosso Estúdio Câmara. Hoje, quinta-feira, dia 11 de dezembro. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre um tema que mistura expectativa, empolgação e também muita ansiedade. As férias estão chegando e junto com elas aparece aquele desafio de organizar a viagem, conciliar a agenda de todo mundo, ajustar o orçamento e ainda decidir o que fazer com o pet da família. Levar ou não levar o nosso bichinho? Como preparar o pet para viagens longas? Ou onde deixar o nosso petzinho com segurança? E como lidar com a ansiedade tanto da família quanto dos animais. A verdade é que quando falta planejamento, surgem estresse, culpa, desgaste emocional e até conflitos familiares. Então, o Estúdio Câmara de hoje é justamente para ajudar você a organizar esse período com mais tranquilidade, segurança e responsabilidade. E eu já quero aproveitar para saber de você aí de casa como é que está a sua organização das férias da sua família, hein? Chama todo mundo para a sala porque hoje nós teremos dicas especiais. Temos uma veterinária e uma psicóloga para conversar com a gente daqui a pouquinho, porque agora vamos atualizar algumas informações e vamos falar de Natal, né? Campinas segue com a programação de Natal Caminho dos Sonhos 2025 a todo vapor, levando música, lazer e o clima natalino para moradores de todas as regiões da cidade. Até o dia 21 de dezembro, 12 bairros recebem apresentações gratuitas, sempre às 7 da noite. Além dos shows, a edição deste ano conta com a Vila do Papai Noel, a tradicional parada de Natal, iluminação especial em vários pontos do centro, como nas ruas ali próximo à Catedral Metropolitana, também Largo do Rosário, e 6 sessões do musical Quebra-Nozes, tá? Então, o Centro de Convivência Cultural está com apresentações, a programação passa por bairros do Natal. A programação do Natal passa por bairros como Barão Geraldo, Ouro Verde, Castelo Branco, Nova Europa, Carlos Lourenço, Campo Grande. Então, toda a agenda você consulta no site da Prefeitura de Campinas. Então, consulta lá a agenda para os próximos dias, se programa e vai apreciar aí essa programação bem legal de Natal que está acontecendo na nossa cidade. Combinado? Previsão do tempo para hoje. Vamos conferir como que fica aí a previsão do tempo para Campinas e região. Olha só, nós temos aí um tempo nublado, com possibilidade de chuva, mínima 18, máxima 21 graus. E vamos seguindo, né? Nos aproximando do Natal. Final de ano costuma ser um período cheio de idealizações, descanso, encontros, viagem, aquela pausa esperada, mas por trás desse cenário perfeito existe aí um combo de ansiedade, gente. Tempo curto, tarefas acumuladas, pressão financeira e uma preocupação crescente com os pets da família, porque agora nós temos aí muitas famílias com pets. Então, para entender melhor esse tema, ansiedade nas férias, planejamento família e pets, nós recebemos hoje aqui no estúdio a doutora Genevieve Carneiro. Ela é médica veterinária, comportamentalista, especialista em comportamento e bem-estar animal. Seja muito bem-vinda, bom dia! Obrigada. Maravilha, vamos falar sobre os nossos petzinhos, mas precisamos falar sobre nós, aquele controle emocional que nós precisamos ter. Tatiane Sena, psicóloga, vai nos ajudar a entender os impactos emocionais das férias e como a gente criar estratégias para reduzir estresse e evitar conflitos familiares. Seja muito bem-vinda! Bom dia! Bom dia, Rúbia. Eu que agradeço o convite e a oportunidade e a confiança para poder estar participando com vocês. Maravilhosas! Então, vamos começar. Chama toda a família, tá, para a sala, porque agora dicas especiais para você que já está programando a sua viagem e vai precisar organizar essa galerinha. A gente começa, então, com a nossa psicóloga. Eu quero que você explique para a gente, Tatiane, por que a chegada das férias costuma aumentar aí tanto a ansiedade da família e quando a gente pensa nos pets, essa ansiedade aumenta ainda mais porque a gente quer conciliar todo mundo, né? Como é que a gente faz? Por que a ansiedade aumenta nesse período? E essa ansiedade é boa? Existe a ansiedade boa até um certo limite. O que é esse limite? Todo mundo gosta de falar de férias, é uma coisa que traz um prazer, mas poucas pessoas
expressa esse fato ansiolítico que traz todo esse percalço do quê? Do ajustamento, do planejamento, de estar organizando. E por que do pet? Porque ele faz parte da família. É um integrante também da família. Então é algo que para a gente gera um pouco, depois eu vou falar, o que antecede a ansiedade. Porque na realidade, a ansiedade ela é um diagnóstico, mas antes disso, nesse período de férias, tem uma palavrinha antes que causa esse estranhamento na gente. Para a gente ser um pouco nostálgico, assim, só para a gente dar uma introdução, para vocês lembrar um pouco, vamos voltar um pouquinho naquele filme que acho que todo mundo lembra, Esqueceram de Mim. O percalço que foi no início de não planejamento. Lá, o básico que esqueceram só foi uma criança, bem básico, entendeu? Só esqueceram uma criança. No começo do filme você já começa a ficar sem ar, sentindo tudo aquela correria, aquela coisa, aquela falta de planejamento, e aí esquecem uma criança. Só aí você já entende o que é umas férias não planejadas, Rúbia. Excelente, né? Você deu um exemplo maravilhoso para o nosso programa de hoje, né? E quando a gente pensa nos pets, surgem ainda mais dúvidas, né? O que fazer? Vamos levar? Vamos deixar em algum lugar? Como que a gente lida com essa ansiedade de separação, né? Tanto da família quanto do próprio animal. Nem sempre o pet está preparado para mudanças de ambiente ou longos deslocamentos. E essa falta de preparo pode gerar estresse, medo, alteração de comportamento e até riscos à saúde dos nossos petzinhos. Então, a nossa veterinária, a doutora Genevieve, ela vai explicar para a gente quais são os primeiros critérios, doutora, para a gente decidir se o pet deve ou não acompanhar a nossa família na viagem de férias. Os primeiros critérios que a gente precisa avaliar, primeiro é o lugar onde a gente vai. Se o lugar permite ou não a entrada de animais, aí, nesse caso, vamos supor que você vá para a praia. Na praia, tem praia que aceita cachorro, tem a praia que não. Então, nesse caso, aí você precisa de algumas preparações para o cachorro poder viajar. Tem cachorro que tem enjoo de movimento, tem cachorro que não. Para você entrar com ele na praia, você precisa de um vermífugo específico, porque lá você tem doenças específicas como a dirofilariose. As vacinações são importantes, porque quer queira, quer não, é um ambiente onde você não tem controle do que anda dentro da areia. Então você tem cães de rua que podem transmitir outras doenças. Agora, se você for deixar o seu cachorro e você vai viajar, aí você precisa de um planejamento um pouquinho maior. Porque se ele for ficar em casa, aí você vai precisar contratar ou um pet sitter, ou você vai ter que contar com a ajuda de colega, vizinho, amigo, para cuidar do seu pet. E nesse caso, eles precisam estar habituados a ficar um tempo sozinhos. E nisso a gente entra na parte do adestramento, porque eles precisam aprender a permanecer sozinhos, mas sem terem a ansiedade de separação. E nesse caso, aí às vezes precisa até da ajuda do veterinário comportamentalista, que aí a gente trabalha em conjunto com o adestrador. Excelente, porque os petzinhos também sofrem a ansiedade, gente, de separação. Agora, Tatiane, vamos lá, ponto de vista psicológico. Decidir cedo, destino, roteiro, acomodação e o plano, né, para ver o que a gente vai fazer com os petzinhos, ajuda a reduzir o nosso estresse e incluir os pequenos para ajudar nas decisões. Também ajuda a minimizar toda essa confusão gostosa, generalizada que acontece nessa programação das férias. Aproveitando a generalização gostosa, vamos aqui montar a nossa mala. Vamos lá. Então, a primeira coisa que vamos colocar dentro da mala é a conversa. Isso. Unir a família, um planejamento. Igual a doutora acabou de falar,
para onde vamos, como vamos, de que forma vamos, o que aceita, se for para um outro país, as regras aeroportuárias. Então, o que acontece? Hoje, não podemos olhar a tecnologia contra nós, mas ao nosso favor. Eu sempre falo que é a inteligência amiga, porque você pode colocar lá todo a sua dúvida e ele fazer um checklist, entendeu? Então, isso ajuda, sim, principalmente para as crianças. Como eu disse, nos fatores ansiolíticos, se você não se organizar, vai ser o quê? Simplesmente um estresse que ele só vai mudar de CEP. Uhum. A gente só vai transferir o nosso estresse para um CEP onde vamos estar praticamente achando, na ilusão, que estamos de férias. Então, antes desses processos ansiolíticos, entra uma palavra chamada FOBO, que ela é americana, que é First of é FOBO, tá? É Perception. E o que é? É um medo de um controle, de estar deixando alguma coisa, ao discorrer nós vamos ajustando isso, porque senão eu já vou entrar nas dicas, porque senão já vou ajustando como vai ficar a nossa mala. Sim. Então, essa percepção, se você procurar, ela pode sim levar ao diagnóstico de ansiedade, de muita ansiedade sem planejamento. Por quê? Porque vai gerando todo o estresse, todo o colapso, toda a angústia. O que era para ser uma coisa gostosa acaba sendo torturosa. Exatamente, né? A gente pode dizer que a antecipação diminui a percepção de ameaça, né? E daí devolve a sensação de controle emocional. De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, gente, olha só, cerca de 40% dos animais apresentam sinais de ansiedade quando mudam de ambiente, especialmente sem preparo prévio. Isso inclui latidos excessivos, agitação, vômito e até recusa de alimento, né? Agora, a nossa veterinária, seguindo essa linha de organização, a gente precisa entender que os pets, né, eles, na verdade, eles não podem fazer o que a gente quer que eles façam, né? Eles são animais. Então, a gente às vezes tem o costume de arrastar o doguinho para onde quer que a gente vá, e às vezes não é bem assim. Mas também tem que ver a questão dessa ansiedade e tratamentos preventivos antes da viagem, né? Os documentos obrigatórios. Então, às vezes, essa viagem pode ser frustrada por conta de um não planejamento. E quando a gente fala da frustração da viagem, a gente vai deixar o pet em casa. E aí tem essa questão da ansiedade de separação, que a doutora muito bem pontuou, que a gente precisa fazer também um tratamento com esse doguinho antes, com esse bichinho antes. No que consiste essa ansiedade de separação? Quais os sintomas que o nosso pet pode vir a sofrer com essa ansiedade? A ansiedade de separação, ela não se dá somente em cães, ela se dá também em gatos. Sim. Basicamente, assim, você tem uma gradação, tem cachorro que só uiva, tem gato que só não come, aí você vai aumentando a gradação, tem cachorro que começa a destruir as coisas, tem cachorro que destrói porta, tem cachorro que quebra vidro, tem gato que se recusa a sair do lugar. Então, você tem uma gama muito grande de sinais clínicos, e todos eles envolvem estresse muito grande. O tratamento, ele se baseia em alteração ambiental, medicação e adestramento. Aí a gente vai entrar tudo isso em conjunto e, obviamente, o proprietário, ele precisa estar muito bem ciente de que a maior parte do trabalho vai depender dele. Eu costumo dizer para os meus clientes que eu ensino o caminho das pedras. Quem vai caminhar é eles.
A gente tem que colaborar também, porque daí não adianta, né? A gente leva para um adestramento, para um tratamento dessa questão da ansiedade canina, mas daí chega em casa, a gente não colabora e continua fazendo tudo que nós fazíamos antes, né? Agora, quando a família opta por deixar o pet, quais são as melhores opções de hospedagem? Porque a gente tem algumas informações aí que tem hospedagens clandestinas, Sim. sem supervisão adequada, e aí se o pet tem essa questão da ansiedade de separação, né, que tem alguns sinais que a doutora muito bem pontuou, isso pode colocar o animal em risco, a gente tem que ficar muito Não só o animal, esperto mas com como isso. as pessoas também. As pessoas também, né? Sim, mas a gente está falando aqui dos petzinhos, e aí em hospedagens que não estão adequadas para recebê-los. A gente precisa tomar cuidado com essa questão, né? Precisa, principalmente porque se for um ambiente onde tiver muitos cães, você pode ter briga. Ah, perfeito. E se você tiver briga E for separar? e a pessoa não souber como separar, ela pode aumentar a lesão que é feita pela mordida e ela pode acabar sendo mordida por interferir na briga. E olha só, gente, como é complexo. Porque, na verdade, assim, você tem que ver se o cachorro ele não foi socializado, ele não consegue ficar num ambiente com muitos cães. Sim. Para ele é muito difícil, é muito desafiador. Então, o processo de socialização, ele vem lá no comecinho, quando é bebezinho ainda, quando é filhotinho. Dá para fazer depois? Dá, mas é um processo mais demorado, é um processo mais longo, mas dá. No caso do gato, nem pensar. Ele não tem essa socialização que o cachorro tem. Então, no caso do gato, a gente sempre fala, deixa em casa, contrata uma cat sitter. Para ele é melhor. No caso do cão, você pode levar em hotelzinho, tem creche que tem hotelzinho, tem o Dog Hero, tem hotelzinho onde a dona fica ali o tempo todo. Tem casa de pessoas que você conhece, que você pode deixar. Então, assim, tem que ter critério na hora de escolher um lugar e ter certeza de que, se for uma creche, que tenha pessoas que entendem de comportamento. Exatamente, muito bem pontuado, né? Porque na questão aí de uma briga entre os animais, a pessoa, se não tiver certeza, né, e também não for graduada para aquele serviço que ela está prestando, pode ser que também corra riscos. Então a gente tem que tomar cuidado. Esse negócio de gato em coleira, daqui a pouco quero falar também, tá? Porque daí você leva o gato para a praia, bota o gato na coleira e vai andar com o bicho. Ô, gente do céu, é bonitinha, coisa mais linda, mas aí a doutora vai falar sobre o gato na coleira, né? Muito bem. Agora voltamos para a nossa mala. Vamos lá, Tatiane, vamos voltar para a nossa mala. E aí a gente está com ansiedade de separação dos pets, aí as crianças querem o pet não pode ir, e aí criou-se mais uma ansiedade. Agora entramos num assunto bem gostoso de se falar, que agora vai entrar o domínio psicológico. Muito bem. O que acontece? O nosso cérebro, ele gosta de coisas previsíveis, ele sente confiança. Então, vamos imaginar, igual a doutora falou, ele vem num certo comportamento. Vamos trazer para o nosso comportamento humano. Nós estamos há 300 e poucos dias ou 11 meses já trabalhando e agora a maioria do pessoal vai sair de férias. Como que a gente dá a ruptura no nosso cérebro da noite pro dia? Tá de férias. Estamos de férias. E aí? Um milagre aconteceu. Nossa, vamos desligar de tudo? Então. E um empreendedor e um empresário que não pode o tempo todo se desconectar? Exato. Porque ele vai voltar. Então ele precisa estar o quê? Bem ajustado e planejado, porque ele vai ter as decisões, tem que sair dele, e ao o telefone tocar, ele vai ter que responder. Perfeito. Ou até uma pessoa que está de férias, que trabalha registrada, ela está lá 30 dias. Chega uma notificação do trabalho, a curiosidade vai bater. Ela vai querer olhar ou não? E vai, né? E vai olhar. Vai. Pode falar não vai, mas vai. Ah, se vai. Aí eu falo assim, olha que interessante. Conseguimos isso numa ruptura da noite para o dia? Não. Então, como eu trabalho com os meus pacientes?
sempre quando for planejar umas férias, o planejamento, as férias já vai começar no planejar. Por isso que eu falei, quando montamos a nossa mala, a primeira coisa que vai vir é a conversa da família. Onde vamos, o que vamos fazer, o que vamos aproveitar, para que país vamos viajar, para não surgir todo esse colapso, para não ter todo esse caos. Então, é algo que tem que sim refletir, porque na atualidade não podemos simplesmente fazer essa dissociação e achar que é um mundo mágico, tanto para uns quanto para outros. Sempre ficamos nisso porque, igual eu falei, o cérebro ele gosta de coisas previsíveis, que traz controle, mas quando você tira ele disso, traz um pouco de medo. O que você vai encontrar? Será que a casa que eu aluguei do Airbnb vai ser aquilo lá mesmo? Será que o hotel que eu vi nas fotos vai ser aquilo lá mesmo? Então, vem um tsunami de pensamentos que são impossíveis de segurar e que você vai ter que lidar com essa ansiedade até chegar a esse momento, e aí eu chego ao ponto um pouco mais deixar vocês curiosos como que a gente faz isso, tá? Muito bem, olha só, né, quando a gente para analisar, tem o planejamento das férias, aí tem a nossa casa que vai ficar sozinha, você vai ter que, né, ter alguém para cuidar, tem o planejamento dos pets, tem o planejamento da volta, né, como muito bem pontuou aqui a nossa psicóloga, porque a vida continua, e você vai voltar, então, lá, vamos lá, criança na escola, IPVA, IPTU, tudo que é imposto em janeiro. Gente, o negócio não é tão fácil quanto parece. E aí tem também aquela questão de avisar as crianças que planejaram umas férias com os pets, que os pets não vão. E aí você vai ter que ir lá e fazer o planejamento de um hotelzinho, porque de repente você não conseguiu alguém que um lugar que aceitasse o pet. Então, toda essa questão precisa ser muito bem avaliada, porque a pressão financeira pesa, tá? Pode não pesar antes, porque você não vai planejar, mas depois, com certeza, vai dar uma desequilibrada, e a gente precisa estar aí com a nossa saúde mental em dia para a gente poder equilibrar e colocar tudo dentro da caixinha para poder resolver todas essas situações, para que você possa ter umas férias dignas de férias, né? Porque férias é para descansar. Agora, vamos lá, a gente vai fazer uma viagem. Bom, vamos levar os pets de carro, né? Vamos lá então, Genevieve. Como que a gente vai botar esses bichos dentro do carro para fazer uma viagem longa? Ah, não, mas eu não quero parar porque senão vai demorar a chegar. Ah, mas o pet precisa fazer um xixizinho, né? Fazer o número 2, ele precisa tomar água. Será que ele precisa comer ou não precisa? Será que ele vai passar mal? Socorro, Vete. Então, depende. Vamos lá. Depende. Depende do tempo, depende se é um cachorro que já está acostumado a andar de carro ou não. Se ele não tiver, precisa passar por um processo de adestramento, porque ele precisa se habituar ao barulho do carro, ao movimento do carro, ao balançar do carro. Tem cachorro que tem náusea do movimento, aí você precisa entrar com uma medicação para ele não vomitar durante o processo. Se for uma viagem muito longa, aí acima de 3, 4 horas, tem que fazer pausas frequentes para ele poder descer, fazer xixi, beber água, às vezes até fazer uma boquinha, só para não ficar com muita fome durante o processo. Dar alguma coisa no meio para ele se entreter, porque também vai ficar tedioso para ele ficar ali dentro, fechado dentro do carro. Mas se você seguir esses passos de treinar o cachorro, habituar ele com o carro, é tranquilo. É tranquilo, gente. Você viu? É o cachorro, é as crianças, é o periquito, é o papagaio, tudo no carro, numa viagem aí, vamos colocar 300, 400 km, vamos chegar na praia, né? Não, tá básica. Horas, né? Aí É uma vai viagem precisar de um básica. ônibus. Oi? Aí vai precisar de um ônibus. Vai precisar de um ônibus, né? Você já pensou? Bom, mas é isso, são as nossas famílias de hoje, né? Então, a gente precisa se programar, a gente precisa se planejar, e é por isso que nós estamos aqui hoje dia 11, então tá chegando, né?
Por isso, acho que dá tempo de fazer um planejamento. Você não vai conseguir adestrar. A gente consegue adestrar? Não, né? Nesse tempo, nesse intervalo, tipo 10 dias, não tem como você adestrar um pet, gente. Não tem, né? Não tem. E aí, faz como daí? Não faz. Aí não tem como, né? Aí é mais fácil deixar eles em casa, deixar numa creche, num hotelzinho, em algum lugar onde eles fiquem mais tranquilos, não vai passar pelo estresse do movimento, daquela viagem que eles não estão acostumados com aquela situação, porque quer queira, quer não, o pet ele também gosta de rotina, ele também gosta de saber o que vai acontecer. Se é um cachorro ou um gato que não está acostumado a andar de carro, e daí do nada você pega e enfia ele dentro do carro e vai pra praia. Nossa. A chance disso dar errado é muito grande. Verdade. Agora, já que você falou de gato, daqui a pouquinho eu volto pra mala aqui da nossa psicóloga, né? Que a gente tá arrumando a mala. Ô, esse negócio de gato na coleira aí. Eu quero viajar com o meu pet, eu tenho um gato, bota ele na caixinha de transporte e vamos embora. Já tá estressado, porque gato não gosta de caixa de transporte. Chega lá no local, pega o gato, bota uma coleira nele, vamos passear, gatinho. O gato gosta de coleira? Depende. Depende do gato, gosta. Depende, e gosta mesmo, dá certo esse negócio. Tem uma raça que é o Bengal. Ele é um gato que ele é mestiço com um gato selvagem. Sim. Então ele é um gato que tem uma quantidade de energia muito grande. Então ele é um gato que seria muito bom que ele andasse na coleira. Entendi. Tem gato que gosta de água? Tem gato que gosta de água. Tem gato que não vai suportar a ideia da coleira? Tem gato que não vai suportar a ideia da coleira. Agora, nem todo gato também não gosta da caixinha de transporte. Ah, é? Desde que você faça um adestramento, ele vai gostar da caixinha. É que, na verdade, a gente tem que ensinar, né, o bichinho. E aí, não adianta você pegar o gato que tá acostumado a ficar lá na sua casa, joga ele na caixinha de transporte lá. Gente, tem que cuidar com carinho, bonitinho, tem que ensinar. E não adianta, se ele não gostar, não adianta forçar, esse gato vai se estressar. O cachorro também vai se estressar, então é por isso que a gente reforça, né, a importância de um ensinamento, que seria o adestramento. Lembrando que não dá para adestrar um pet em 10 dias, tá? Então você se liga aí, presta atenção, porque senão vai dar B.O. Voltamos para a nossa mala aqui, porque a nossa psicóloga está ajustando a mala para que a gente possa viajar com tranquilidade. Falando em tranquilidade, tem a questão da economia, que eu falei agora há pouco, né? Porque a gente vai investir nas nossas férias, mas a gente tem que lembrar que nós precisamos continuar investindo na nossa família e pagando os nossos impostos em dia em 2026. Exatamente, que é essa parte que é bem frustrante, principalmente na volta. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes quando vai organizar as viagens é sempre desacelerar, como a doutora fez, para poder acostumar no quesito do pet. O paciente desacelera um pouco antes de sair e depois, quando for voltar, ele volta um pouco à rotina, porque ele vai voltar a trabalhar. Não esquecendo, tem algumas coisas que é óbvio, gente, nós não estamos aqui, vou sair de férias, aí agora a gente imagina, praia, sossego, telefone sem tocar. Viver como se não houvesse amanhã. Expectativa, né? Realidade, sim. Criança chorando, um monte de barulho, coisa dando errado. O que dá errado é você misturar o sonho, a expectativa com a realidade. Sim. Então, não esquecer e ser bem realista que você só vai pausar alguns dias para alguns momentos de descanso. E logo após, você volta para a sua rotina e para a sua realidade, onde você paga boleto. E se tem uma coisa que vence nessa vida, é boleto. Você pode ter certeza. Ele vai vencer a qualquer custo. Então, lembra dessa frase. Você pode ir, mas não esquecendo das responsabilidades ao retornar. Exatamente, né? Porque às vezes a gente vai para as férias como se não houvesse amanhã, né? E aí quem tem lá o 13º e tal, isso, aquilo, ou então guardou um dinheirinho, e aí fala assim, nossa, agora sim vou viver minhas férias. Gente,
A gente precisa de planejamento, porque a gente precisa voltar, e aí a gente precisa voltar e as coisas precisam continuar, né? Mas vamos lá, estamos de férias. Levei o pet, uau, né? Seja o gato, seja o cachorro, o periquito, papagaio, enfim. Aí vamos pegar uma praia, né? O cachorro vai lá, se diverte. Tem algumas praias aqui no litoral de São Paulo que tem os horários específicos, tá, gente? Tem os horários específicos, pode pesquisar lá e no site da praia que você vai, da cidade onde tem a praia que você vai, você vê se a praia é liberada para pet e se for, tem os horários específicos que você pode levar o seu pet na praia. Legal, levei meu pet na praia, se divertiu, nadou, rolou, né, na areia, que é uma delícia. Cavou. Vou levar para casa. Eu vou ficar uma semana lá, sabe, doutora? E aí, o que acontece? Eu vou ter que dar banho todo dia nesse pet, tirar a areia desse pet. Como é que vai ficar a pele desse pet? Então, existe um risco grande desse pet desenvolver uma dermatite. Uhum. Porque ele precisa ficar muito bem seco para essa dermatite não aparecer. Tirando que se ele não estiver acostumado com a salinidade da água do mar, com a areia, porque quer queira, quer não, ele vai ficar empanando todo dia. Então pode ser que ele tenha alguma escoriação, pode ser que ele pegue algum bichinho na areia. Sim. Então, assim, precisa do cuidado da pele, precisa tomar banho, precisa deixar ele limpinho, mas o mais importante é deu banho, tem que deixar ele bem sequinho. Sim. Aí o risco da dermatite diminui. Mas tem que lembrar que na praia precisa tomar cuidado com mosquitos. Mosquitos. Olha só. E o que esses mosquitos podem transmitir para o bichinho? Girofilariose, que é o verme do coração. O verme do coração, Leishmaniose, que também é uma doença que não tem cura. Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Sim. E são doenças muito complicadas. Então, geralmente, o que a gente recomenda? Passar ou deixar o animal com algum produto que seja repelente de insetos. Olha aí, gente, muito interessante, muito importante, né? Todas essas dicas aqui que nós estamos dando para você com as nossas profissionais, porque as férias podem ser frustradas, férias frustradas. Por quê? Porque se você não se planeja, aí pode sim ocasionar problemas, né? A gente tem, quantas decisões você tem que tomar por dia, quantos problemas você resolve por dia. E nas férias, os problemas também acontecem, você sai de férias, mas os problemas não. E a gente tem que estar preparado para resolvê-los. E, inclusive, essa questão do pet é bem interessante. Por quê? Porque volta lá na qualidade do nosso bolso. Sabe por quê? Você está preparado para dar banho no pet, né? Todos os dias? Você vai dar banho em casa? A doutora falou que precisa secar, né? E precisa secar muito bem. Então, a gente tem que ter um pouquinho de consciência para ver o que é melhor para o nosso pet nesse momento aí das férias que a gente tanto quer, né? Agora voltamos à nossa mala. O que chegou a vez do que na nossa mala agora, Tatiane? Vamos lá, Rúbia. Eu vou pegar o gancho dela. E uma coisa muito interessante. Nós vivemos uma rotina muito corrida. Sim. Os pais, todo mundo trabalhando, os filhos estudando. Imagina agora todo mundo junto. Será que o pai delícia. Conhece o filho? Olha aí. Aí o filho tá lá na Torre Eiffel conversando com os amiguinhos no celular. O pai fala, eu gastei um baita dinheiro para você ficar no celular. Por quê? Porque tá todo mundo, sai para trabalhar na sua rotina, volta e depois tá todo mundo no mesmo ambiente, entendeu? Lembra do nosso primeiro item dentro da nossa mala? As conversas. Exato. Olhar olho a olho, já ir se conversando, já ir se integrando, se ajustando, se tendo aquela interação. E as perguntas que eu sempre dou a dica assim para os pais que às vezes vê a criancinha e depois logo está trabalhando tanto e não consegue acompanhar esse desenvolvimento e já pega ela numa transição de adolescência e ela está naquela rebeldia. E aí a pergunta que tem que ser feita, não o que você tem, mas o que você já passou hoje.
Eu sei que é difícil para o pai, porque ele tem que sair para ganhar dinheiro e para ele é importante, mas para o adolescente, para a criança, cada um vai ter o seu problema, cada um vai ter a sua dificuldade, cada um vai estar certo dentro da sua vivência. Então, a hora que você coloca tudo isso junto, conversem, olhem, vê o que vai sair daquilo. Quem é aquelas crianças agora que está saindo de férias junto com você? Quem são elas, o que elas têm passado, o que elas passaram? Tirem esse momento antes, por isso que eu falo, desacelere um pouco antes, para você não trazer esse estresse mudando de CEP e só empurrando, porque as brigas vão continuar em outro lugar. Excelente, né? É uma preparação que a gente precisa fazer antes, porque assim, é igual a Tatiane pontuou pra gente, né? Você tirou férias, vira a chave. Hoje estou trabalhando, amanhã estou de férias. Não é assim. E se a gente parar para analisar a questão da família, né, e desse diálogo que ela propõe, que a gente deva ter com os nossos familiares, principalmente com as nossas crianças, a importância desse planejamento, desse diálogo também. Porque assim a gente vai conseguindo tirar a atenção, né, das telas. Porque você vai tirar férias e vai ficar com tela, né? Só que o exemplo, a gente precisa lembrar que as crianças, né, nós somos para eles exemplo. Então é a questão do espelho. Eu estou espelhando meu filho. Então, se você começa esse processo de retirada de telas antes da viagem, vamos lá, vamos começar esse processo, explica, fala que a gente vai viajar, que agora a gente vai ficar um pouquinho mais junto, que a gente precisa ficar mais perto lá e tal. Aí você propõe, vamos tirar um pouquinho a tela, então você diminui um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Ok, a criança, ó, uau, para as férias, eu tiro a tela. Só que você não faz isso. Pelo menos quando estiver perto da criança. Então a gente tem que também nos atentar a essa questão, porque nós somos espelho. Se a gente cobra, mas a gente não faz, fica um pouquinho difícil da criança reagir com essa proposta aí de ir minimizando, tirando as telas para a gente poder ficar mais perto, mais próximo, não é? Nesse processo, você pode ir reduzindo, não só porque fala que a criança não é pelo que você fala, mas pelo que você faz. Você explica para ela que você precisa estar conectado, porque se não estar conectado, você não proporcionaria o que você está proporcionando para ela. Exato. Porque se nós não trabalharmos, nós não vamos ganhar. Então, talvez ela entenda. E aí, tudo vai pela conversa, porque senão vai entrar uma frustração muito grande. Ela vai sentir muita falta disso também. E hoje a gente está tendo muito problema com crianças com tela, porque quando tira a tela, está se tornando um diagnóstico muito importante, que traz muito estresse nesse período, porque às vezes tem crianças que falam, eu nem gostaria de estar aqui, eu queria estar em casa. Exato. Eu vim com você porque você me trouxe. Então aí já tem um caos, entendeu? Você pode colocar, reduzir, não totalmente, mas é igual eu falei, reduzir o tempo de tela e tentar conversar que você vai ter que continuar nessa rotina, porque você precisa ganhar o dinheiro para vocês poderem desfrutar. Então, há formas de se falar, há formas de se comunicar, há formas de se entender e se ajustar. Excelente, muito bom. Agora voltamos para os pets agora, né? Vamos lá, levamos os pets para a praia, né? Entendemos que precisamos dar banho, tirar areia. Como é que tira areia de pet peludo? Água. Só água mesmo. É só água, né? Vai encher o pet de sabão lá e ficar esfregando ele assim. Assim, você vai passar o dia inteiro na praia. Aí no final do dia, terminou o dia de praia, aí você vai e lava com água e sabão. Água e sabão, Mas ao longo do dia na praia, você só joga esfregar água. muito o petzinho, pode. Então tá bom, a gente precisa saber, né, gente? Pega um pet peludo lá, enche de areia, como é que você vai tirar a areia? Você é preparado para isso? Será que tá mesmo?
Presta atenção, viu? Agora, vamos lá, o pet voltou da praia e tal, chegamos, todo mundo feliz e contente. Agora eu quero sair, né? Curtir a minha vibe e o pet vai ficar lá, no apartamento que eu aluguei ou na casa que eu aluguei, não é? E vai ficar sozinho. Qual o risco desse pet se estressar em um ambiente que ele não conhece e depois de ter passado o dia inteiro aí com a família e tal, e brincando e tudo, de repente pega o pet, dá banho no pet, joga o pet e vai pra rua. E aí, o que acontece? grande. Tem risco? Tem risco. Se ele não tiver acostumado a passar tempos sozinho, ou dele ter alguma coisa para ele se entreter dentro de casa, um brinquedo, um ossinho, existem uns brinquedos que se chamam Kong, que é um brinquedo recheável. Você coloca o que você quiser dentro, às vezes até a ração com pastinha, congela e dá para ele comer. Então ele fica entretido por um tempo bom. É uma opção para você entreter enquanto você sai de casa, vai tomar um sorvete, vai comer um lanche, mas simplesmente deixar tipo, tchau, tô saindo, e deixar ele sozinho lá, tem um grande risco de você achar a casa destruída, porta comida, almofada rasgada e por aí vai. Meu Deus. Então, já pensou você achar uma casa destruída e uma casa que não é sua? Uma casa que não é sua. E ó, não é culpa do pet, tá bom? Não. Porque daí daqui a pouco você fala assim, porque esse cachorro, porque esse gato. Não, gente. A gente tem que entender que somos nós, a gente precisa de um planejamento, é isso que nós estamos falando aqui para você, né? Porque imagina você chegar e achar a casa toda destruída, aí se foi psicológico, férias, se foi tudo, acabou, finished end. Já era. É isso, então precisamos, tá vendo só como é importante? A gente tá falando aqui de algo tão gostoso, né, que são as férias, e de algo tão, quentinho, que são os pets, com a nossa família, tudo, mas se a gente não tiver um planejamento, gente, a gente pode fazer isso virar o caos, minha psicóloga. Você montou uma frase para mim agora fechar minha mala. Bora. Porque se você não planejar as suas férias, você vai ter que planejar o seu caos. Nossa! Porque você voltou, o caos vai estar instaurado. Exato. Se eu não arrumo e não planejo para as férias, eu vou ter que me planejar para o caos. E aí eu vou ter que ajustar o caos. Gente. Do que eu fiz, entendeu? Sem o planejamento, né? Sem o planejamento. Você percebe? E aí, qual que é a influência desse caos na saúde mental dessa família, né? Total, porque hoje em dia as férias elas não estamos mais em era de férias instagramáveis. Estamos em férias mais emocionais. Estamos vivendo tempos exaustivos, onde precisamos de pausas. Então, olhar para esse lado, que não é vamos se imaginar um conto de fada, mas é uma realidade. Uma pausa que você vai dar em alguns momentos para depois voltar à nossa rotina, porque precisamos de rotina, tanto os animalzinhos quanto os adultos, porque você perceber a fala da doutora e a minha fala, vem uma ligada na outra, porque vai entrando o planejamento da família. E qualquer um que sair desse planejamento traz o estresse para dentro de tudo. Olha isso, gente. Então, na saúde mental, quantas vezes eu vejo pessoas voltando de férias já querendo... Para vocês terem uma ideia, eu volto de férias dia 5 de janeiro. O consultório já está lotado. Por quê? Porque as férias foi um caos. Você tá brincando, é verdade isso. Gente, é verdade esse bilhete, né? Porque, analisa,
E aí, se a gente para analisar, assim, no nosso dia a dia, vou tirar férias, né? A gente não percebe a gente não para prestar atenção na volta. Na volta. Né? Ninguém para. Você presta atenção na sua volta? Eu não, só presto atenção quando eu tô voltando. Eu vou curtir minhas férias. Mas hoje nós aprendemos que a gente precisa, além de planejar a nossa ida, a gente também precisa planejar a nossa volta e a nossa estabilidade quando estivermos já na nossa casa, né? Na nossa volta, porque daí você vai chegar em casa, quanto tempo você ficou fora, né? E aí vamos ajustar tudo, e as crianças que têm que voltar para a escola, né? É a casa que precisa voltar com o movimento do dia a dia, é você que precisa voltar para o seu trabalho, e sem falar também que essa questão de férias mexe também com o nosso psicológico, o nosso cérebro, ele se acostuma com coisa boa, né? Então, assim, 2 dias, você fazendo tudo que você quer lá de boa. Aí depois para voltar tem essa questão também psicológica da mente e do corpo, porque o cérebro em 2 dias já acostumou com tudo que é bom. Agora todo mundo vai entender a síndrome do fantástico. Quem que não sente isso, quem trabalha? Quando eu sempre escuto, nossa, quando toca a música do Fantástico já vai dando aquele desespero. Uhum. Por quê? Porque vai começar uma semana de trabalho. Segunda-feira chegando. As férias é a mesma coisa. Por mais que você goste do que faz, é rotina, é trabalho. Não é brincadeira. Que, como a Rúbia diz, é uma coisa que é uma coisa gostosa e gostamos de... Nosso cérebro acostuma com coisas gostosas. Mas eu queria aproveitar um adendo aqui também, só para fazer um fechamento, para as pessoas que... Não só as pessoas que viajam, mas as pessoas também que planejam tirar férias e ficar um tempo em casa. Ela idealiza isso. Eu vou ficar em casa sem fazer nada, eu quero acordar tarde, eu não quero ter rotina, não quero ter hora para dormir, não quero ter hora para acordar, que não sei o que, que não sei o que. Dá 5 dias, ela caiu no tédio. E aí? Verdade. Mais um estresse. Cortisol na veia. Por quê? Porque você vem numa frenesia de 11 meses fazendo aquilo, e 1 mês você tem a ruptura, você acha que você vai viver essa fantasia? Nossa, importante demais a gente falar sobre isso, né? Eu sou dessas. Eu falo, não me deixe em casa mais que um final de semana, se não for para eu sair realmente de férias, porque o tédio me pega, mas pega mesmo. Não, vou organizar minha casa, eu vou limpar a casa. Tudo bem, você vai, mas chega uma hora que você não quer nem saber de organizar nada. Você quer produzir, porque eu não sei o que acontece com a gente. Nós estamos numa fase tão diferenciada, né, que a gente não tem mais, assim, esse negócio de ficar em casa. Eu, por exemplo, no domingo eu acordo 5h30 da manhã, e aí eu vou fazer o quê? Meu cérebro acostumou, e é assim. E assim acontece também nessa questão das férias. Então a gente precisa se atentar, porque isso pode mexer, né, com a nossa saúde mental. E quando mexe com a nossa saúde mental, acaba que a gente não fica tão bem assim, porque nesse momento de parada, né, se você está em casa, você começa a alimentar pensamentos que às vezes você não faria isso se você estivesse em movimento. Por que a gente tem esse costume, Tatiane? De, tipo assim, a gente está em casa parada, a gente começa de repente voltar lá no passado, a gente começa de repente ficar num tédio que vai se instalando, você fica um dia na cama, quando vê se você está 2 dias e tal, e aí vem um perigo. Treinamos, Rúbia, o nosso cérebro a estar na produtividade o tempo todo. Não conseguimos não estar produzindo. O que aconteceu com isso? Existe um mundo anti-pandemia e um mundo pós-pandemia. O que aconteceu no pós-pandemia foi que ficamos o tempo todo treinados ao quê? A produzir o tempo todo. Se eu não estiver na ativa o tempo todo, parece que não faz sentido para mim. Eu estou me sentindo insignificante. E aí vai trazendo aquele sentimento de eu preciso fazer algo, eu preciso sair, eu preciso... Eu não consigo ver, só olhar para a realidade do
do imediato, que hoje um adolescente não consegue ver um videozinho mais de 2 minutos. Pois é. Tudo acelerado, né? Tudo acelerado. E com a gente também. Por que eu não consigo dormir até um pouco mais tarde? Por que eu não consigo ir um pouco mais slow, um pouco mais leve? Então, coloca leveza dentro dessa mala. Vamos colocar carinho dentro dessa mala, conversa dentro dessa mala. Antes dessas organizações que hoje a gente tem, as nossas amigas, entendeu? Que faz o checklist até do tempo, entendeu? Mas essas coisas ela não vai colocar, porque ela é inteligência artificial, não inteligência consciente. E essa conscientização, quem tem que dar somos nós. De olharmos para a nossa família e olhar os nossos problemas e organizar a nossa casa e a forma com que ela vai ficar. Maravilhosa, né? Que coisa, gente. Importante tema, gostoso debate. Vamos voltar para os pets com a nossa Vete Genevieve. Que nome lindo, né? Diferente, imponente. Vamos lá. Então, nós falamos de viagem de carro, né? Temos a viagem de avião. A questão do avião, como que tá? A gente precisa fazer um planejamento também, e não são todos os doguinhos que podem ir no avião, né? Você pode explicar pra gente? Na verdade, assim, a gente ainda tá com alguns problemas com relação ao transporte dos cães dentro do avião, porque recentemente a gente teve alguns problemas de cães falecendo, transporte para lugar errado. Tinha um projeto de lei que eu não sei se saiu, se não saiu, se está valendo, se não está valendo. Mas, enfim, hoje em dia você tem a possibilidade de usar, vamos dizer, cão de suporte emocional. Isso. O cão de suporte emocional, ele precisa passar por uma série de certificados para que fique comprovado que ele é um cão de suporte emocional, e então ele pode ir na cabine com você. Perfeito. Mas mesmo assim, ele precisa passar por adestramento. Não é em 10 dias. Não, de jeito nenhum. Porque ele é um cão que ele precisa se portar de uma forma muito específica, e ele precisa tolerar todo tipo de pessoa, incluindo animais. Agora, eu não tenho tempo para fazer isso, quero levar ele numa caixa de transporte. Certo. Você precisa ver na companhia aérea qual é o tamanho da caixa de transporte. Você precisa se certificar de que é uma caixa de transporte segura. Uma das recomendações que a gente costuma fazer é compra aquelas presilhas de fio e trava as portas para evitar de que elas abram. Porque uma das coisas que acontece é que o pessoal que transporta, eles são muito delicados com as caixas de transporte, sabe? Então, eles meio que jogam de qualquer jeito e a caixa às vezes abre e a portinha abre e o cachorro escapa. Nossa! Então, se você travar, mesmo que quebre, a portinha fica presa. Fica fechada, tenha certeza de que seu cão está em plena saúde. Adestramento para a caixa de transporte, porque ele precisa conseguir se manter dentro daquela caixa tranquilo, olhar aquela caixa como um ambiente seguro, para que ele não fique nervoso nem estressado por se manter dentro de um ambiente confinado. Nossa. Porque dependendo do voo, recentemente eu atendi um cliente que estava indo para a Espanha. E ele me pediu ajuda porque os 2 cães iam com eles na cabine. E eles precisavam de adestramento para ficar na cabine. Uau! E hoje eles estão na Espanha com os cães. Nossa, gente, é complexo o negócio, hein? Não é tão simples quando a gente pensa. Como a gente pensa, a caixa, eles têm que dar a volta? Tem que ficar em pé dentro da caixa e ser capaz de dar a volta dentro da caixa. Uau! Olha então, isso. Se você pegar, por exemplo, um labrador, é uma senhora caixa. É a caixa. Não, Se eu não me engano, essa caixa, ela vem com rodinhas. Porque ela é uma caixa grande.
Imagina, o cachorro tem que dar a volta e ficar em pé na caixa. Ele tem que ser capaz. E é por isso que a gente fala de planejamento, né? Muito planejamento. Vamos lá, cachorro, animal, pet, enfim, circulando interestadual. Precisa daquela avaliação médica? Normalmente não. Normalmente não. Dá para ir, tipo assim, se eu for sair daqui e levar a carteirinha de vacinação em dia. Mas tem que estar em dia. Tem que estar em dia, né? Importante. Tá certo, gente. É isso. A gente tá falando aqui de planejamento, né? Então, nós estamos aqui com a Genevieve, nós estamos com a Tatiane, psicóloga e veterinária. Olha que beleza! Explicando pra gente planejamento das férias. E a gente trouxe uma vet, por quê? Porque hoje, vamos colocar 80% das famílias têm seus pets, né? E a gente, claro, não vai sair e deixar o pet em casa sozinho. Uma que é crime, não pode, tá? Lembra, não pode deixar o pet sozinho. Outra que ele faz parte da família, mas a gente precisa o quê? Planejamento. Não pensa que você vai sair de férias hoje, amanhã você joga todo mundo dentro do carro, liga o som, bora pra praia, galerinha. Não é assim, gente. Corre o risco de você ter as suas férias frustradas, tá certo? E ainda ter aí uma dor de cabeça por conta de o doguinho que vai passar mal, a criança que vai ficar estressada também. E aí, olha, vira uma confusão generalizada, a gente não quer isso. É por isso que nós trouxemos essas duas profissionais para nos ensinar que passos devemos seguir para ter umas férias mais leve, tranquilo e de verdade, né? Junto com as nossas crianças e com os nossos petzinhos. Eu quero agradecer muito a presença das duas, foi uma conversa, assim, bem importante, bem esclarecedora, afinal as férias devem ser aí o sinônimo de descanso e de leveza e não de estresse. Para isso, o planejamento. Então, super agradecendo você, obrigada, Tatiane, que gostoso esse nosso bate-papo, eu acho que foi bem esclarecedor e bem útil, né? Eu que agradeço, e só para finalizar, quando você fala de planejamento, não ter o olhar como uma pessoa que controla, Sim. mas uma pessoa que ela vai gestar um pouco, vai reduzir um pouco o dano, tá? Então, um planejamento não é um controlador, não é aquela pessoa controladora. Ela vai reduzir um pouco a energia da família. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a saúde mental, que é um prazer, e você é fantástica. Ah, você é maravilhosa, bora viver as férias planejadinhas. Gente, sabe como é que eu faço? Exatamente. Eu escrevo tudo, vou anotando e vou colocando X de tudo que foi arrumado e eu vou contar um negócio pra vocês. Eu vou pegar férias daqui uns dias, tá? Olha, eu vou com o doguinho. Ah, meu Deus do céu. Eu vou com filho e com dog, né? E assim, eu tenho um Golden Retriever. Só que ele é idoso, tá com 11 anos, mas ele é adestrado, então assim, eu sei que posso, né, fazer. Não faria jamais se ele não tivesse aí o adestramento, porque imagina um Golden Retriever que não é adestrado dentro de um carro e ficar... Não, aí não dá. Então a gente precisa, sim, de muita orientação e é isso que a gente trouxe nessa manhã para você aqui que está acompanhando o Estúdio Câmara. A gente quer agradecer demais a nossa veterinária, né? Que legal esse olhar seu referente à questão do cuidado dos nossos pets e incluir esse cuidado dos pets com toda a nossa família. Eu achei fantásticas dicas. Muito obrigada. Parabéns, viu? Parabéns aí pela sua profissão. Obrigada por cuidar dos nossos petzinhos. Eu sou suspeita a falar porque eu amo esses bichos. Eu acho que eles são um suporte muito grande pra gente e a gente tem muito que aprender com eles ainda nessa vida, né? Tem. Eles são especiais. Maravilhosa. Demais. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Tá bom? Pelo convite. Valeu, gente. Então agradecemos você também aí de casa. Obrigada pela audiência, pela companhia. Pega esse programa, já vai ficar no YouTube. Então você pega ele, vai dividindo com a galera aí, vai repassando, porque esse programa é um programa de informação, um programa de comportamento. E hoje nós falamos aí das férias, né? Das férias com a nossa família e com os nossos pets. Lembrando que essas férias exigem um planejamento tanto para a ida, tanto para a volta. Reforçando o que a nossa psicóloga disse, planejamento não significa controle, é somente uma forma de você minimizar as situações que possam acontecer e a gente sabe que a gente tem que trabalhar com o erro. Se der errado, você já consegue consertar porque você planejou e tá tudo bem, tá bom? Uma ótimas férias para você, vai curtir com a família e com os pets, vai dar tudo certo. E amanhã, sexta-feira, Estúdio Câmara traz um tema bem especial,
Para o final de ano, a gente vai falar da decoração de Natal. Você sabe que a decoração de Natal pode mudar o seu estado emocional? Então, a gente vai entender como as cores, as luzes, os cheiros e as memórias afetivas ativadas no ambiente podem influenciar nosso humor, a sensação de aconchego e até o nível de ansiedade das pessoas durante essa época do ano. Amanhã é um programa cheio de curiosidade e ciência para deixar a sua casa e o seu emocional preparados para o Natal. A partir das 8 da manhã, não perde não. Daqui a pouquinho a Iria chega trazendo para você informações aqui de Campinas atualizadas, tá? Do Legislativo Brasil e Mundo. E ao meio-dia nós temos Câmara Notícia também com informações aqui da nossa metrópole. E a programação da TV Câmara Campinas segue feita com muita responsabilidade, com muito carinho, especialmente da nossa equipe, para você aí de casa. Mais uma vez, muito obrigada às nossas convidadas, obrigada a você. Um super beijo, planeje suas férias, cuide do seu pet, da sua família, ó, olho no olho, tato, vamos conversar mais, vamos abraçar mais, vamos aproveitar essa oportunidade, esse tempo que a gente pode estar juntos, tá bom? Aproveite, seja feliz e até amanhã. Tchau, tchau.